Muito boa tarde, sabadão, 9 de fevereiro de 2019, o Clube da Bola está entrando no ar e hoje não poderíamos começar o programa de outra forma, e sim abordando a tragédia que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. Entre as vítimas do incêndio, 2 jovens atletas do futebol catarinense que vestiam atualmente as cores do Flamengo. Vamos destacar também o campeonato catarinense, o mexe-mexe dos técnicos durante a semana no estadual. Tem judô, tem surf com a fera Gabriel Medina e tem a participação dela, a hashtag gratidão, hashtag foco, força e fé, Carolina Coraza. Cacau, boa tarde. Boa tarde, Mancha. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando no Clube da Bola. Sejam bem-vindos, ao Clube da Bola deste sábado. Eu já postei uma foto lá no nosso Facebook, Clube da Bola. Estou esperando a sua participação, as suas perguntas aos nossos comentaristas, as suas mensagens de solidariedade também às vítimas do CT do Flamengo. Olha, como sempre, todos os sábados aqui nos estúdios em Florianópolis, a presença dele, o Data Fábio Machado. Boa tarde, Fábio. Muito boa tarde, Mancha. Muito boa tarde, Cacau. Muito boa tarde, amigos do Clube da Bola. É evidente que é um programa diferente, É evidente que tem um gosto de tragédia, um gosto de impunidade, enfim, tem um gosto amargo o programa de hoje. Mas a vida segue e é sobre isso que a gente vai falar. Olha, 2 das 10 vítimas que morreram no incêndio no centro de treinamentos do Flamengo eram catarinenses. Nossa equipe conversou com alguns colegas e profissionais que dividiram os gramados com os meninos. Vamos dar uma olhada? Um sonho interrompido. É uma pena, não tem o que falar, sabe? Bem complicado. A gente que é jogador batalha tanto para chegar lá no Flamengo e acontecer uma tragédia dessas é complicado, Eduardo é zagueiro do Sub-15 do Figueirense. Jogou com Vitor por 3 meses, o tempo que o garoto esteve no clube de Florianópolis. A gente jogava mais um contra o outro, a gente não jogava tanto junto assim, mas deu para criar uma amizade e era um garoto bom, Atacante de referência, Vitor sempre foi conhecido pela personalidade forte. Damir é preparador físico do período sem treinos da garotada que joga no profissional e passa férias em Florianópolis. Assim como Eduardo, Vitor também treinava com Damir. Era um menino bastante querido, querido por todos, brincalhão, e a gente fica consternado, porque a gente trabalha diariamente com esses meninos e era mais um que estava atrás do sonho, Era um menino de família humilde, Vitor é uma das vítimas do incêndio no centro de treinamento do Flamengo na última madrugada. O garoto de 15 anos, com um talento reconhecido, tinha como empresário o ex-jogador Sávio, que mora em Florianópolis. Na última postagem de Sávio na internet com o garoto, o ex-atleta projetava um futuro promissor para Vitor. O menino de sonhos grandes estava há 6 meses na base do Flamengo. Para Damir, Vitor era especial. Tinha um futuro promissor, ele era um centroavante, Ele era bastante forte para a idade, Na categoria de base, onde ele jogou aqui na PAF, que eles têm um projeto bem bacana ali. Ele sempre se destacou como artilheiro, Vários clubes, de olheiros vêm assistir esses meninos jogar. E o Vitor, ele tinha um futuro bem promissor mesmo, tanto que ele jogou em outros clubes grandes. O incêndio de grandes proporções no CT do Flamengo deixou pelo menos 10 mortos e 3 em estado grave. Além de Vitor, Bernardo, de Indaial, Santa Catarina, também está entre as vítimas. O garoto era goleiro do Sub-15 do Flamengo. Na internet, Bernardo parecia feliz com a conquista. O sonho de muitos atletas. Para Damir, é na base que o futuro pode ser idealizado. No caso do Brasil, melhor planejado. Só que a gente tem a lamentar, desejar força à família, Torcer que alguma atitude com essas crianças sejam tomadas, nas categorias de base. Eu acredito que nem questão de estrutura, nada, mas um carinho, porque esses meninos, eles saem muito cedo de casa, Eu passei por isso e por vezes assim o futebol ele embrutece muito, Pela forma que esses meninos são tratados, Olha, a frase usada ali pela repórter Graziele, repórter apresentadora, um sonho interrompido, Talvez uma boa frase para resumir o que aconteceu com essas vidas que foram abreviadas. Esse é o sentimento dos moradores de Indaial. Bernardo Pizeta era goleiro das categorias de base do Flamengo e chegou a passar pelo Avaí, chegou a treinar na ressacada. Ele é uma das vítimas do incêndio no Rio de Janeiro.
Uma cidade em luto, uma comunidade abalada. É uma coisa tão sem explicação, porque a pessoa sair de um lugar que está, vai para um outro do nada. Em nome dos pais do Bernardo, o Marcelo atendeu nossa reportagem. Quando a notícia do incêndio chegou, Dona Leda e seu Danley foram imediatamente para o aeroporto. Só que ao chegar em Navegantes, ainda na manhã desta sexta-feira, veio a confirmação da morte do filho. A mãe decidiu voltar e o pai seguiu para o Rio de Janeiro. Uma dor profunda, uma dor intensa. Um jovem, 14 anos, apesar dos 14 anos, um baita profissional, que abdicou de muitas horas de lazer, de passeios, para estar treinando, para fazer aquilo que ele queria, que era ser jogador de futebol, ser goleiro do Flamengo. O Bernardo começou no futsal, mas logo foi para o campo. Na época, um clube amador aqui de Indaial, o União, tinha uma parceria com o Atlético Paranaense. O Bernardo chamou a atenção, tanto é que foi para Curitiba fazer testes e não voltou mais. Ficou 2 anos no CT do Caju, como titular, como capitão, até ser contratado pelo Flamengo no ano passado, em agosto. Ele, em contato direto com a gente, pelos grupos que a gente tem, pelo grupo dos goleiros guerreiros, disse: se tornar um goleiro profissional é o meu sonho. E agora ir defender o clube do meu coração é um sonho que está se tornando realidade. O sonho foi rasgado. Infelizmente. É dolorido, mas nós sabemos que se ele foi, é porque o técnico Deus convocou ele para ser o jogador da seleção lá do céu. E que Deus o receba de braços abertos. Tá aí o primo do nosso menino que faleceu. Olha só, o Fábio ontem conversou com o Yuri Gomes Campos, atleta também das categorias de base do Flamengo, catarinense aqui da região de Florianópolis, conversou por telefone. A gente tem uma fotinho do Yuri, o Yuri passa bem, ele não estava no momento no CT, nos dormitórios. O Fábio vai contar essa história. Conta pra gente, Fábio. Tá aí a fotinho do Yuri, zagueiro, tem 13 anos, né? Ele Olha, é da região... É aqui do Abraão, aqui de Florianópolis. Ele está lá há pouco tempo, também da APAF, esse projeto aí que o Dami falou. Depois a gente pode até falar um pouquinho mais sobre ele. E me chamou a atenção a firmeza, né? Na verdade, ele não viu o incêndio, porque ele mora no alojamento ao lado, é uma casa, que é onde esses meninos seriam transferidos, segundo a direção do Flamengo, já que eles estavam no lugar improvisado. Essa casa com toda a segurança. E ele confessou, ele não viu nada na hora do incêndio, não viu nada. Dormindo tranquilo? Ele estava dormindo tranquilo, foi de madrugada. Só que ele viu que tinha alguma coisa diferente quando, ao acordar, ele viu muitas mensagens no celular, né? Eu fui fazendo a pergunta e ele foi relatando. Ele disse, cara, a hora que eu abri meu celular, mensagem de família, mensagem de amigo. Aí ele pressentiu que tinha algo. É 1 minuto de onde ele dorme até onde foi o lugar da tragédia. Mais ou menos na mesma quadra ali. É na mesma quadra, é no mesmo CT, né? Só do lado, assim, digamos que seria do lado, atravessa a rua, né? Alguma coisa assim. Ele disse que foi muito doído, foi muito triste. Era um clima arrasador, né? Um menino de 13 anos, ele viu aquilo. Ainda mais, ele conhecia o Yuri, porque jogava aqui na PAF. Conhecia o Bernardo. Ele disse, não, o Bernardo, na verdade, eu joguei mais contra, aqui em Santa Catarina. A gente tinha um contato lá. E eu perguntei para ele, né? Eu fiquei curioso, Yuri, e agora? Como é que faz? Você é zagueiro, como é que fica? Você vem para casa? Porque imagina, é uma criança. Gente, 13 anos é uma criança. Mora lá no Rio de Janeiro. Perguntei para ele, e aí? Eu gostei da resposta dele, viu? Ele teve muita firmeza. Ele disse, olha, Fábio, foi uma tragédia, vamos lamentar, mas eu vou seguir. Eu quero ser jogador de profissional. Mesmo com tudo isso que aconteceu, essa foi a declaração, a conversa que eu tive com o Yuri Campos, aqui do bairro Abraão, de 13 anos. Olha, realmente uma tragédia. Vamos fazer o seguinte, vamos ver se a gente consegue pedir para o nosso diretor, o Ilan, já colocar o Badá aqui. Vamos começar com o Badá, depois a gente vai até Joinville também conversar com o Juca Miguel sobre o que aconteceu. Badá, não tem como a gente não fazer uma conexão, fazer uma ponte com uma tragédia da Chapecoense. Uma nova tragédia aconteceu, cada uma é tomada as devidas proporções, foram situações bem diferentes, mas mais uma tragédia envolvendo o futebol brasileiro. Sérgio Badá, depois a gente vai falar da Chape, Campeonato Catarinense, vai falar sobre tudo que rolou durante a semana, mas queria a tua opinião também, tua visão sobre a tragédia. A gente tem imagens do incêndio, tem imagens dos meninos, a gente pode colocar enquanto o Badá dá a opinião dele. Boa tarde, Badá.
Olá, Mancha, boa tarde para você, um grande abraço a todos. É impossível a gente ficar indiferente àquilo que nós estamos acompanhando com essa tragédia que aconteceu com esses 10 meninos lá no centro de treinamentos do Flamengo, né? Ontem a gente notava com as pessoas que a gente conversava, todo mundo comovido, todo mundo triste, todo mundo inconsolável, né, pela maneira como perderam a vida, sonho deles interrompido. Então foi um dia, está sendo hoje também, um dia de muita tristeza para todos nós, né? Então eu tenho um sobrinho meu que joga futebol, começou no futsal, exemplo de todos esses meninos aí, né? Começou no futsal e agora está jogando no Sub-15 da Chapecoense. E convive com nós diariamente, a gente vê o esforço que todos eles fazem. Quem é pai, que tem algum filho em alguma escolinha, sabe do esforço que eles fazem para alimentar o sonho de um dia ser jogador de futebol profissional. E o meu sobrinho, Matheus, ele jogava na equipe do Marista, aqui de Chapecó. E em determinada ocasião, no campeonato estadual de futsal, categoria de base, acho que era o Sub-13, se encontraram com essa PAF, que eu acho que é o mesmo time, o Figueirense, que é comandado pelo meu amigo Campana. Campana, que foi um craque de futsal aqui da cidade de Joaçaba, que hoje está em Florianópolis e que comandava aquele timaço do Figueirense. E eu fui assistir um jogo no ginásio do Colégio Marista São Francisco e quando começou o jogo, eu comecei a ver um menino alto, forte, grande, com uma habilidade simplesmente impressionante. Eu não consegui mais ficar observando os outros, eu só ficava observando este menino. Quando a bola caía no pé dele, a facilidade com que ele tinha para jogar, a maneira como ele se protegia, pivôzão. Eu falei, meu Deus, esse garoto, ele vai explodir no futebol, ele vai estourar no futebol, porque joga muita bola e tinha 13 anos. E esse menino era o Vitor Isaías. Ontem, quando ficamos sabendo da tragédia, logo em seguida no grupo da família, o meu irmão e meu sobrinho colocaram lá que era o Vitor Isaías, com quem eles tinham criado uma amizade muito grande, porque desde os 9 anos se enfrentaram nos campeonatos estaduais. Desde os 9 anos se enfrentando e ficaram amigos. E o meu irmão comentou, né, inconsolável, que esse menino aí ele era muito alegre, muito feliz, que aonde eles estavam ele corria para abraçar, para cumprimentar. Então eu fiquei muito triste, todos nós ficamos, né, porque é um sonho interrompido assim de uma maneira tão inesperada, tão indesejada. É uma tragédia, da Chapecoense foi uma tragédia, lá em Brumadinho foi uma tragédia e essa também é uma tragédia, né? É uma pena, eu fico muito, muito triste e emocionado também, porque afinal de contas nós que vivemos no mundo do futebol, né, que a gente torce tanto e vibra tanto com o futebol, quando a gente se depara com esse tipo de situação aí, a gente fica realmente muito triste. Eu só rezo para que Deus dê muita força para a família do Vitor, para a família do Bernardo. Eu vi as fotos no Facebook, né, uma família bonita, uma família alegre, eu tenho certeza que uma família orgulhosa de ter um menino lá no Flamengo, nas categorias de base, né, fotos bonitas, todos felizes, sorridentes, e daqui a pouco eu fico imaginando o que eles não estão passando hoje, lá em Indaial, lá em São José. Então aqui, à distância, aí ó, esse aí ó, com a camisa do Figueirense, o Vitinho. Então é inconsolável, é tipo aquilo que o Fábio falou, praticamente estragou a sexta-feira, estragou o final de semana. Então, eu só rezo a Deus, já rezei muito, para que Deus conforte as famílias, porque as famílias e os amigos estão sofrendo muito. Então, que Deus dê muita força para os familiares, para os amigos, e que eles certamente vão descansar em paz. São 10 anjinhos, né, em início de vida, que estão olhando por todos os familiares lá do céu, mas é realmente muito triste, e aí a gente pode aprofundar, porque todo mundo viu, todo mundo leu, a gente pode aprofundar as causas dessa tragédia, se poderia ter sido evitada, se tem responsáveis, né, tudo o que envolve isso aí, porque não é pouca coisa, é muita coisa, são muitas vidas perdidas, né, e de meninos que estavam lá em busca da realização de um sonho. É muito triste mesmo. Daqui a pouco o Bada volta para falar mais sobre o futebol, vai trazer as informações da Chape também. De Chapecó a gente vai até Joinville, colocar o Juca Miguel nesse início de programa também, pegar a opinião do Dr. Juca Miguel do Norte Catarinense. Já está aqui o Juca. O Bada foi muito feliz quando falou a gente que vive o futebol. Claro que a gente tem mais um contato mais próximo com o futebol profissional, buscando as informações das equipes, mas acompanha, vê, tá sempre lá onde a gurizada tá treinando, vê a gurizada passar, cheia de sonho, né? Às vezes até brinca com eles, fala, daqui a pouco vai ser tu aqui na coletiva, daqui a pouco vai ser tu aqui na equipe titular profissional. Para aqueles meninos o sonho foi interrompido com esse incêndio.
Boa tarde, Juca. Queria saber também a tua opinião sobre o que aconteceu aí, a tua análise. A bola é muito triste, né, Mancha? A gente tem que acompanhar toda essa sexta, um negócio extremamente chato, né, Mancha? Um negócio muito indelicado que foi tudo isso. Ainda faltam mais de 100 corpos a serem encontrados em Brumadinho, as pessoas estão tentando ainda se localizar, né? Alguns familiares, e vem uma outra tragédia dessa. E assim, né, Mancha? São algumas tragédias, elas podem ser evitadas, né? Eu acho que nesse caso o Badá também foi muito feliz ali quando ele fala sobre apurar, né? Pô, o Flamengo não tem mais onde enfiar dinheiro. Tá contratando aí Vitinho, Gabigol, Arrascaeta, aumentando o salário de um, de outro, tá? E eu acho que uma coisa, a gente precisa começar, isso aí tem que servir de lição. Eu acho que toda tragédia, ela precisa servir de lição, porque senão de nada adianta as vítimas que partiram de forma precoce, essas crianças, como bem disse o Fábio e também o Badá, Mancha, inclusive você com muita propriedade. Por que todo esse dinheiro que o Flamengo arrecada, por que parte disso não pode ser revertido para as categorias de base? O Vinícius Júnior, cria do Flamengo, que hoje está no Real Madrid, por que os caras... Gente, se eles tivessem pegado 5% da venda do Vinícius Júnior para investir nessas crianças aí, ó, nos alojamentos, não precisaria botar um container aí próximo, poderia ter os laudos. Hoje a gente percebe já pelas notícias nacionais que não tinham muitos laudos. Então, poxa, gente, mas o guri só vai ficar aí 15 dias, não vai dar nada. É assim, né? Infelizmente, esse maldito jeitinho brasileiro, não vai dar nada. É só 15 dias, passa rapidinho. E aí dá uma tragédia dessa, aí vão começar a ver, tivesse feito, se a fiscalização, porque no Rio de Janeiro é tudo muito podre, né? Tudo com muita propina, os escândalos estão aí, Sérgio Cabral, enfim, Pezão, tá todo mundo enroscado. O Rio de Janeiro é um antro da corrupção brasileira e é tudo lá sim se faz, o natural jeitinho brasileiro, um recebe isso aqui, recebe aquilo. Agora, tá aí, não tem um monte de laudos. E aí, beleza, o que se faz com essas crianças? Aí você vai dar uma indenização lá pros pais, tá. Mas e o filho que saiu de casa com um sonho? E se fosse a minha filha, Laura, de 4 anos, que estivesse com 14 anos, estivesse jogando? E se fosse o meu sobrinho? Então a gente precisa pensar nisso para a cobrança ser mais eficaz. Não dá para achar mais esse tipo de coisa normal, porque assim, as categorias de base, se no Flamengo os caras estão num container, se imagina como é que é a nossa realidade aqui em Santa Catarina. Então assim, acho que as pessoas precisam ter um pouco mais de noção, as categorias de base em nível nacional precisam ser tratadas de uma melhor forma. Com muito mais consciência, com muito mais amor, porque os pais entregam esses filhos para Joinville, para Figueirense, para Avaí, para Chapecoense, para Flamengo, com um sonho. Eles interrompem a escola, gente, se imagina você tirar um filho seu de 14 anos, dar aquele beijo assim, dizer assim, vai filho, voa, mas a gente está te esperando. A gente vai passar dias aqui chorando, eu e sua mãe, orando para que você tenha um futuro bom. Mas se nada der certo, quando você voltar, a gente vai estar aqui. Aí você liga para o seu filho, filho, boa quinta-feira, dorme com Deus. E na sexta-feira seu filho não volta mais. E não dá para achar isso normal, porque as crianças estavam num container, gente. Então assim, eu só espero mesmo que a justiça se cumpra e que não seja só indenização, mas que isso sirva de lição, que, sei lá, os políticos, alguém que faça um decreto, que os clubes, né, que CBF, STJD, que alguém que tem o poder da justiça olhe para os alojamentos das crianças, porque assim, aconteceu com o Flamengo, mas podia ter acontecido em 90% dos clubes brasileiros, que as crianças são tratadas assim. Então, que essa tragédia, que esses 10 anjos que com a graça de Deus habitem ao céu, que eles sirvam de lição para que os clubes olhem com mais carinho, Mancha, pelas categorias de base. Que isso não passe impune, que isso não sirva apenas para pegar clique em Twitter, em Facebook, em Instagram, que isso sirva para que as nossas crianças, para que os nossos amigos, nossos parentes, os filhos dos nossos amigos possam ir e, se não der um jogador de futebol, ao menos poder retornar para casa em segurança. Juca, daqui a pouco o Juca volta para falar mais aí sobre o JEC. Estou aqui com a minha edição do final de semana do Notícias do Dia. Referência e informação da Grande Florianópolis. E claro que a capa não poderia ser diferente, uma matéria especial relatando tudo o que aconteceu lá no Rio de Janeiro, assinada pelo Diogo de Souza.
Matéria muito legal, interessante aqui na capa do jornal. Se você não tem um jornal aí na sua região, não tem problema. Todo o conteúdo que está aqui dentro, nessa edição que eu estou segurando de papel, está também no ndonline.com.br. Está vendo aqui, é o padrinho do Vitor, né, que fala com orgulho do afilhado e da ansiedade pela chegada do corpo. O padrinho que deu a primeira chuteira para o Vitinho, para ele jogar a bola aí. Foi um presente que ele ganhou do padrinho. Fala tudo, claro que tem tudo sobre o que aconteceu, falar também sobre o estadual, mas conta tudo o que aconteceu no Rio de Janeiro. A gente vai até antecipar a foto memória, né, Fábio? Uma homenagem que você colocou na coluna do jornal. Você queria também falar ali na hora que o Badá se pronunciou, na hora do jogo, que você pode falar. Olha, Mancha, eu quero dizer o seguinte, né? O Brasil é o país das tragédias, né? O Brasil é assim, a gente sofre, aí daqui a pouco existe uma comoção, algumas atitudes são tomadas na semana seguinte, ainda naquele calor, né, da própria tragédia, mas a dor fica para os familiares. Os familiares é que vão carregar a dor para sempre. Né? Agora, semana que vem, a gente vai ver órgãos, entidades, vamos fazer uma fiscalização em todos os lugares onde ficam as crianças, os alojamentos do nosso país. Então faça, agora realmente faça, porque tem alojamento, a gente sabe disso, que fica ali 10 celulares carregados ali numa tomada. Isso é um risco, isso é um risco. E como falou o Badá, é o seguinte, tem que verificar. Não existe tragédia, gente. A tragédia, ela é uma consequência de alguma coisa, de alguma impunidade, de alguma coisa que fez. Uma barragem, por exemplo, ela não fica assim, que legal, não tem nada para acontecer, eu vou estourar. Não existe isso. Se estoura uma barragem, é porque não tem manutenção, não existe um plano. Né? E o Brasil é assim. Nós passamos a Boate Kiss, se não me falha a memória, agora em Santa Maria, fez 6 anos. Não tem uma pessoa presa. Foram 200 jovens que estavam ali dançando e que os pais não viram voltar. Depois nós tivemos a da Samarco, da barragem, tivemos agora de Brumadinho, tivemos o próprio acidente da Chapecoense também, que ficou um jogo de empurra-empurra, e agora tivemos o alojamento do Flamengo. Então o Brasil é assim, o Brasil é o país das tragédias. Nós vamos sofrer agora, será eterno sofrimento para os familiares e amigos, mas nós já estamos aguardando uma tragédia. Quem sabe uma ponte cai, quem sabe uma ponte sem manutenção. Coisa, né, Fábio? Isso que tu falou de que agora vão começar as vistorias, que é bem o provável, mas que depois então permaneçam em cima por causa dessas vistorias, né? Exatamente. Permaneçam a cobrar dos clubes se foi feito o que é a melhora que é para fazer. É que agora, na hora da tragédia, puxa os holofotes. Então semana que vem, vão verificar, vai as autoridades, bate uma foto, olha, estão olhando aqui o fio que está aparecendo, e depois cai no esquecimento. E aí quando que nós vamos lembrar disso? Na próxima tragédia. Eu só quero falar do sentimento de quem perdeu. Quem sabe, quem me acompanha, há 3 meses eu perdi meu filho, tá? Então, para quem não sabe, há 3 meses eu perdi meu filho, que completou dia 24. Era amigo do Mancha, falava muito de rock com o Mancha, era amigaço do Mancha. E o que acontece? É um sofrimento que não tem tamanho, né? É um sofrimento. Na verdade, o que aconteceu foi a morte do sonho. Por que a morte do sonho? Porque ali poderiam estar um Zico, poderia estar um Roberto Dinamite, poderia estar um Ronaldinho, poderia estar isso. Mas muito mais do que isso, ali está um filho que carregava um sentimento de toda uma família para trazer dignidade, porque geralmente essas crianças, elas vêm lá de baixo e elas precisam do futebol, da profissão futebol, para ter a dignidade, para poder criar um filho, para poder dar instrução, para poder mudar ele como atleta, mudar a história. Então realmente é muito, muito triste. Eu torço, né? Rezo muito para que cada família possa. Agora, foi a morte do sonho. Esses meninos não têm mais futuro. Esses meninos têm um passado. E em cada jogada que eles fizeram, cada drible ou cada boa defesa, eles foram felizes. Porque agora, futebol para eles é em outro plano, é no campo do além, e lá eles podem jogar bola eternamente. Olha, vamos fazer o seguinte, a gente vai para um rápido intervalo. Vamos tomar uma aguinha, depois a gente vai voltar para falar do estadual, porque agora eu quero dar um toque para você aí de casa. Vamos falar da Água Mineral Santa Rita, que tem o compromisso de entregar a você um produto leve e saudável. Levar saúde com água mineral de qualidade, alto nível de confiabilidade e garantia de segurança alimentar. A fonte da água Santa Rita tem uma temperatura de 17,5 graus e baixa concentração de minerais como o sódio, por exemplo. A sua excelente composição química garante a qualidade da água mineral, que é considerada uma das melhores do sul do Brasil.
mais leve, mais bem-estar, mais qualidade para a sua vida, porque compartilhar saúde é saudável. Água mineral Santa Rita, leve para a sua vida. A gente vai tomar uma aguinha aqui nos estúdios, mas já volta com o segundo bloco do Clube da Bola para falar aí do estadual e dar uma geral na semana das equipes. É rapidinho.